Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e o terceiro vídeo da série O que é o Espiritismo que fazemos aqui no nosso canal. Nesse terceiro vídeo da série, nós falaremos a respeito da funcionalidade da mediunidade, né, com uma ótica espírita. É claro que aqui ainda nós não vamos explorar esse assunto a fundo, vamos dar apenas uma visão geral a respeito do que Kardec propõe nesse livro chamado O que é o Espiritismo, acerca do que representa o fenômeno mediúnico para a doutrina espírita, até a nível de certa forma histórico. Então, para início do nosso vídeo, nós vamos ver como Kardec refutou, como Kardec repeliu essas explicações materialistas do fenômeno, que se baseavam pelo menos em três grandes explicações: a alucinação, a teoria do fluido magnético e a teoria do reflexo do pensamento, que hoje em dia nós podemos chamar de telepatia. Quanto à alucinação, as pessoas apenas diziam, sem base nenhuma, que todas as pessoas que diziam ter contato com espíritos, elas estavam perturbadas mentalmente, elas tinham algum tipo de transtorno mental, elas tinham algum tipo de distúrbio que faziam crer que os espíritos existem. Não precisa nem explicar muito a fundo para a gente ver que essa generalização é extremamente nociva, tóxica e também falsa, né? Porque existem sim episódios esquizofrênicos que elaboram determinadas imagens na cabeça da pessoa que é esquizofrênica, imagens que não existem, situações irreais, mas o que a gente vê em relação ao fenômeno, em termos históricos inclusive, é que são fenômenos, episódios muito bem documentados muitas vezes e até atestados em cartório por grandes pesquisadores da época do século XIX. Nós temos também a teoria do fluido magnético, porque naquela época era muito comum o exercício, né, do fluido magnético. Existia até a Sociedade Magnética de Paris, a qual Allan Kardec fez parte durante algum tempo, e era muito comum essa teoria do fluido magnético para explicar o fenômeno mediúnico. É lógico que ele explica parte do fenômeno mediúnico, mas não o fenômeno mediúnico como um todo, principalmente o fenômeno em termos intelectuais, que nós vamos abordar numa outra série aqui no nosso canal. E também a questão do reflexo do pensamento, a qual nós chamamos de telepatia, que explica, sim, uma parte desses fenômenos ditos paranormais, que nós chamamos de anímicos no meio espírita, né, porque não são produzidos por espíritos desencarnados, mas produzidos também pelos encarnados, que nós chamamos de fenômenos anímicos. Então, os fenômenos anímicos explicam, sim, também parte do fenômeno mediúnico, mas eles não são capazes de explicar todos os tipos de fenômenos que acontecem em torno da mediunidade. Então, Kardec fazemos esse breve introito, esse breve resumo, a fim de que a gente possa já introduzir numa outra parte importantíssima em relação ao discurso de Kardec nesse livro, focando o nosso assunto mediunidade. E nesse sentido nós temos aí dois pontos que eu acho capitais, os quais Allan Kardec chama atenção nesse livro. O primeiro é que os bons espíritos, eles não fazem questão de nos convencer a nada, porque eles sabem que cada um tem seu momento evolutivo, eles sabem os níveis evolutivos pelos quais nós passamos, porque eles já passaram por eles. Então eles não apressam a evolução de ninguém, eles sabem exatamente o nível em que cada um se encontra, porque eles já, repito, eles já passaram por essas fases evolutivas. Então, aqueles que dizem que os espíritos tentam nos fornecer provas, que tentam nos convencer, eles estão forçando a barra, né, como se diz na língua portuguesa coloquial, eles estão forçando a barra com outras intenções que não seja realmente do estudo puro da mediunidade. Então, esse é um dos pilares que nós deveríamos falar de forma geral em relação ao fenômeno. E o outro é que uma coisa
é você ter uma fé antecipada no fenômeno, o que também é extremamente nocivo. E outra coisa é você ter boa fé para estudar o fenômeno. Qual é a diferença entre você ter uma fé cega para estudar o fenômeno e ter uma boa fé para pesquisá-lo? A fé cega já te predispõe a aceitar aquilo que você nem pesquisou ainda. Aquilo que você ainda não elaborou um material condizente com a necessidade estatística, com a necessidade da pesquisa que o próprio método científico exige. Essa é a credulidade excessiva. É você pôr na tua cabeça, não, como eu acredito nos espíritos, eu já vou com aquela fé, com aquela certeza que aquilo que eu vou ver realmente é verdadeiro. Isso é extremamente perigoso e nocivo para a pesquisa mediúnica com cunho espírita. E a outra coisa é você ter boa fé para pesquisar. Você vai ao encontro do fenômeno sem negá-lo ou sem endossá-lo, sem afirmá-lo de forma precipitada, aliás, como fez o próprio Allan Kardec. Então ele deixa isso muito claro, até porque ele mesmo passou por essa experiência de boa fé para estudar o fenômeno. Quanto às formas, os meios de comunicação, Allan Kardec ele nos deixa um breve histórico a respeito, por exemplo, de como o fenômeno começou a acontecer, lá em 1848, no condado de Hydesville, em Nova York, e como a coisa foi evoluindo, né? Das batidas que os espíritos davam, a resposta sim com uma batida, não com duas batidas, ou vice-versa, né? Todo aquele abecedário primário que foi sendo elaborado através desse fenômeno rústico, passando pelas cestas, e aí depois descobre-se que esses utensílios não eram necessários naquele tipo de pesquisa do fenômeno, que o médium poderia escrever por si mesmo. E aí, dentro do fenômeno da psicografia, que estamos falando de forma bem superficial nesse vídeo, porque não é a temática própria do vídeo, dentro desse fenômeno da psicografia, nós temos aí a divisão de Kardec entre a intuição, que você quase que mescla, ou melhor, você mescla as tuas ideias com as ideias do desencarnado, mesmo assim o fenômeno mediúnico continua verdadeiro, e a psicografia que ele chamou de mecânica. Essa ele diz que ela é mais preciosa para a prova da imortalidade da alma. Então são sutilezas assim que Allan Kardec, de forma introdutória, aliás, esse livro foi escrito para novatos, para pessoas que estavam se introduzindo na doutrina espírita. Tem uma coisa muito importante também que Allan Kardec diz nessa questão da mediunidade, que ela tem um caráter orgânico. O que isso significa? Que apesar da mediunidade não estar propriamente subordinada ao corpo físico, ela precisa da manifestação dos órgãos materiais a fim de que ela aconteça. É igual, por exemplo, nós precisarmos de rodas para que um carro ande. Os espíritos precisam de órgãos apropriados do nosso corpo a fim de que eles possam fazer uma determinada sintonia da outra dimensão em que eles estão em relação a nós encarnados. Então Allan Kardec ele sempre, mas sempre enfatiza a necessidade do estudo aprofundado ao lado da prática. Nem muita prática sem estudo, porque pode nos levar a caminhos muito perigosos, e nem estudo sem prática, que é muitas vezes o que a gente vive em muitos centros espíritas, né? Pessoas que estudam anos e não praticam, quando na verdade o estudo deve estar aliado à prática. E ele diz, dentro dessa necessidade de estudo, ele afirma decisivamente que cabe aos encarnados também dar prosseguimento às informações que os espíritos nos deixaram através do método de Allan Kardec, através da ciência espírita, né? E que dentro desse conjunto de conhecimentos, na prática evocativa, por exemplo, porque Kardec evocava os espíritos, existe uma diferença entre você invocar um espírito
e você evocar um espírito. Invocar significa você ter poder sobre ele para que ele se comunique, o que é ridículo, o que é fantasioso, irreal. Outra coisa é você evocá-lo. Você, através do pensamento, pode ser com palavras ou não, você clamar pela presença desse espírito. E muitas vezes eles respondiam a Allan Kardec, espíritos até de pessoas que tinham sido vultos famosos da humanidade. Kardec não tinha esse problema de evocar espíritos famosos. Ele, dentro do método dele, ensinou a nós identificarmos o tipo de comunicação dada pelos espíritos. Então cabe a nós estudarmos essa ciência a fundo e darmos prosseguimento a essa ciência espírita, ainda que nós estejamos encarnados. Olha só que genial o pensamento de Kardec, o pensamento cooperativo, que se estabelece então, a partir das pesquisas de Kardec, com a cooperação entre o mundo espiritual e o mundo material, num trabalho extremamente solidário. Em relação aos tipos de médium, nesse livro Allan Kardec se refere algumas vezes aos médiuns feiticeiros, né? Não que existam momentos mágicos em termos de mediunidade, não. Allan Kardec não quis falar isso. Ele quis falar do tipo de prática que é realizada por esses médiuns que, à época, ele chamou de feiticeiros, que na verdade são médiuns como os outros, apenas com uma forma diferente de abordar. Geralmente são médiuns profissionais que cobram por isso. Muitas vezes a gente vai ver que não tem resultado, porque a gente sabe que nenhum médium que trabalha profissionalmente ele pode garantir nada para ninguém, porque ele não é dono da vontade dos espíritos, ele não pode controlar a vontade alheia. Nós não somos donos do livre-arbítrio, nem de outros encarnados e nem dos desencarnados. É por isso que a faculdade mediúnica voltada para fins profissionais, de lucro financeiro, ela não é idônea. Ela não é idônea porque simplesmente nenhum médium profissional, aliás, nenhum médium na face da Terra pode garantir sucesso para ninguém. Porque entram vários elementos aí, que é o livre-arbítrio, que é o tipo de provação pela qual a pessoa vai passar durante a encarnação e tantos outros elementos que somados nos levam a indicar e a afirmar que esse tipo de mediunidade foi extremamente, não proibida, mas foi extremamente criticada duramente por Allan Kardec, por ser uma coisa baseada em fatos que não existem, ou seja, não baseada em fatos, né? É uma mediunidade ilusória, apesar de verdadeira, mas voltada muitas vezes, inclusive, para o charlatanismo. E ela perdura até hoje, pelos dias atuais, e sempre existiu na face da Terra, desde quando temos notícias de que o fenômeno mediúnico ele vem aí de todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, e sempre teve pessoas que lidaram com isso de forma séria e outras que lidaram com esse fenômeno de forma interesseira. E Allan Kardec nos dá a receita para sermos bem-sucedidos numa pesquisa mediúnica. Não é nenhuma receita mágica, mas é algo extremamente importante que vale a pena nós lermos agora. Quem deseja convencer-se deve, primeiro que tudo, procurar elementos de sinceridade. O desejo, ou melhor, o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Olha só que coisa interessante. O desinteresse absoluto, você entrar para a pesquisa do fenômeno mediúnico sem querer ganhos pessoais, apenas por vontade de querer que esse fenômeno natural do ser humano, que é a mediunidade, se propague pelo planeta todo e transforme, por assim dizer, ajude a transformar esse planeta em um lugar melhor para se viver, pelo contato que nós vamos ter com outras dimensões e a consequente certeza de que a alma é imortal. E isso muda muita coisa em nossa vida. Então as chaves que Allan Kardec nos fornece, a nível histórico, ela explica toda a era mágica pela qual a humanidade passou em termos de fenômeno mediúnico. Ela explica que
toda época teve a sua forma de manifestação, dependente da cultura na qual uma pessoa estagia, inclusive nos dias atuais. Nós temos, e aqui não vai nenhuma crítica, nenhum menosprezo a quem quer que seja, mas nós ainda temos práticas ditas mediúnicas com cunhos mágicos, né? Com cunhos onde as pessoas tentam dominar as forças da natureza, dominar as forças desencarnadas, os espíritos, etc, etc. Porque isso está dentro do ser humano e não numa época propriamente dita. E um outro ponto muito importante para nós finalizarmos o vídeo é que as duas finalidades básicas da mediunidade com orientação espírita é o estudo do mundo espiritual, a partir dessa certeza da imortalidade da alma, e também o aperfeiçoamento moral que deve decorrer desse tipo de estudo primeiro. Então nós vamos ver que Allan Kardec era uma pessoa extremamente aberta, extremamente com boa fé, extremamente imparcial para o estudo do fenômeno, e ele nos deixa aqui uma pérola para que nós possamos refletir que as coisas boas não vêm só de um local, ou seja, que a mediunidade bem praticada ela não depende somente da orientação espírita, mas ela depende de uma posição de desinteresse em relação ao que você vai fazer com a mediunidade para o teu próprio bem e para o bem do outro ser humano. Vamos ler essa mensagem final de Kardec a fim de que nós possamos terminar o nosso vídeo. Disse ele: tudo que serve para erguer uma ponta do véu que nos envolve ajuda o desenvolvimento da inteligência, alarga o círculo das ideias, fazendo-nos melhor compreender as leis da natureza. Fica aí então o nosso recado a respeito de como Allan Kardec via a mediunidade com orientação espírita, vimos de uma forma geral. Se você gostou desse vídeo, considere curtir, comentar e compartilhar, para que dentro dessa plataforma o nosso vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Se você gosta do nosso trabalho e acha ele relevante para a divulgação da doutrina espírita, considere inscrever-se nesse canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição, a fim de que você possa receber notificações a respeito de vídeos novos. Meu nome é Marcelo Furtado. Muito obrigado por estar conosco até o final do vídeo, acompanhando o nosso raciocínio. Eu tenho a desejar para você muita paz, saúde e realizações.